Olá, eu sou a Carla Benevides e este é o programa Argumento. Brasileiros que moram no exterior e conseguem a cidadania do país onde residem, muitas vezes acabam perdendo a nacionalidade brasileira. Para evitar que isso aconteça, o Senado aprovou uma PEC que altera o artigo 12 da Constituição Federal, que trata exatamente desse assunto. O autor dessa proposta de emenda à Constituição é o senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, que é com quem a gente vai conversar agora. Senador, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Argumento. Eu que agradeço, Carla, por ter a oportunidade de voltar ao programa Argumento e conversar consigo sobre uma matéria tão relevante como essa proposta de emenda constitucional. Muito obrigado pelo convite. Senador, eu queria que o senhor começasse explicando por que isso é permitido, o que a Constituição prevê atualmente que acaba permitindo que brasileiros que estão no exterior, que conseguem a nacionalidade do país onde elas moram, acabem perdendo a nacionalidade brasileira sem que elas nem renunciem a esse direito. Isso é automático? Por que isso acontece? Porque a sensação que a gente tem é que as pessoas às vezes nem sabem que isso pode acontecer. E você tem toda a razão. As pessoas muitas vezes não têm o conhecimento do risco da aquisição de uma nacionalidade voluntária. A rigor, nós temos duas formas de adquirir uma nacionalidade estrangeira, nós somos brasileiros. Uma chamada forma originária são daqueles, por exemplo, eu me incluo neles, que sou neto de italianos. Então, pela lei italiana, eu tenho direito ao passaporte à cidadania italiana. Esse não tem perigo nenhum. O italiano, o português, o espanhol, muitos países europeus têm esse benefício porque é uma chamada aquisição originária. Ela decorre da lei do outro país que dá aos descendentes daqueles que foram imigrantes no passado de receberem essa nacionalidade e a cidadania. Agora, há uma outra forma, que é a chamada aquisição voluntária. Eu me mudo para os Estados Unidos, para o Japão, para a China, para a Índia, onde quer que seja, e lá me insiro. E com o passar dos anos, eu requeiro, como imigrante lá, voluntariamente, não que a lei de lá me deu por descendência, eu solicito, eu requeiro a nacionalidade. Nesse caso, o texto original da Constituição brasileira leva à perda da nacionalidade brasileira. Antigamente falava-se muito assim, coloquialmente, popularmente, que ninguém podia ter duas nacionalidades. É em razão desse dispositivo. Só que naquele tempo nós não tínhamos a economia globalizada, nós não tínhamos essa grande corrente migratória. Só de mineiros, meus conterrâneos nos Estados Unidos, são milhões a essa altura, centenas de milhares, mais de 1 milhão. Então essas pessoas correm o risco de perder a nacionalidade brasileira se adquirirem a nacionalidade estrangeira. Com esse objetivo de corrigir, é que nós apresentamos a proposta de emenda constitucional que está debatida, sendo aprovada no Senado e que agora vai ser discutida na Câmara dos Deputados. Qual que é o grande objetivo? É deixar claro que se a pessoa, em razão de problemas pessoais, profissionais, familiares, adquire a sua nacionalidade, ela não perde a brasileira. Ela pode até renunciar à brasileira. Isso pode, mas depois poderá retomar. Então, é esse o objetivo, evitar surpresas, como tivemos no passado, quando pessoas que pediram a nacionalidade, especialmente norte-americana, e não tomaram nenhuma outra providência, foram surpreendidas quando foram comunicadas por autoridades brasileiras que tinham perdido a nacionalidade brasileira. Então, uma situação de fato delicada que será corrigida quando esse texto vier a ser promulgado, e aí nós vamos corrigir essa injustiça com esses brasileiros que moram no exterior, mas mantêm seus vínculos com o Brasil, trabalham com seus familiares e mandam dinheiro para o Brasil, inclusive recursos expressivos. Então, é essa a ideia original dessa proposta de emenda constitucional. O que levou o senhor a apresentar essa PEC? Houve demanda? Isso é muito comum, senador, porque às vezes a gente não tem conhecimento, mas acontece muito. Foi uma demanda que veio para o senhor? É verdade, minha cara Carla. Eu recebi demandas coordenadas, quer da comunidade brasileira dos Estados Unidos, como também do Japão. Aliás, no caso do Japão, em viagem que fiz acompanhando o então presidente do Senado, senador Eunício Oliveira, em 2018 ao Japão, lá ele concedeu uma audiência à comunidade brasileira no Japão, que é muito bem organizada, são muito bem coordenados, muito bem organizados, e eles mostraram a necessidade imperiosa de uma votação rápida, porque eles estavam com essa chamada espada de Damocles sobre a sua cabeça, um risco muito grande. Então nós recebemos essa demanda, conversamos com o Itamaraty, fizemos reuniões e percebemos a necessidade que essa PEC seja apresentada. O primeiro relator foi o senador Rodrigo Pacheco, nosso atual presidente, que por ser presidente não pôde continuar relator,
declinou a sua posição, foi indicado o senador Carlos Viana, nosso conterrâneo aqui de Minas Gerais, e que apresentou o seu relatório, que avançou e aperfeiçoou o texto. Então, de fato, a demanda veio dessa grande comunidade de brasileiros que moram fora, mas que mantêm seus vínculos e não querem perder a nacionalidade brasileira. E quais são as dificuldades, senador, depois que uma pessoa perde a nacionalidade brasileira, quais as dificuldades que ela tem para voltar ao Brasil e para conseguir também a naturalização, a nacionalidade brasileira novamente? Veja só, é uma situação até inusitada, como aconteceu de fato. Uma senhora, aconteceu isso, perdeu a nacionalidade brasileira porque adquiriu a americana e ela tinha um filho que nasceu nos Estados Unidos. Por ser nascido filho de brasileira, quando nasceu ela era brasileira, ele é brasileiro. Então veio mãe e filho para o Brasil. Quando chegaram aqui, ele entrou. Ela foi barrada, porque ela não tinha visto, porque ela é considerada norte-americana e não brasileira mais. Uma situação inusitada, e como essa, outras tantas situações. Então, de fato, isso não tem cabimento. E, em razão da perda da nacionalidade, um novo processo de naturalização é um processo longo, moroso e até custoso, porque você tem de comprovar diversos requisitos legais para dizer que você tem direito a essa naturalização. Veja que absurdo, uma pessoa que nasceu no Brasil, que sempre foi brasileira, que manteve seus vínculos e que, em razão dessa interpretação rigorosa de um texto antigo, anacrônico, ultrapassado da nossa Constituição, acaba sendo prejudicado. Então, de fato, há também o dispositivo que, se a pessoa renuncia à nacionalidade por algum motivo, ela não precisa passar a um novo processo de naturalização. Ela tão somente requer novamente a volta da sua nacionalidade num processo quase que sumário e muito mais simples. Se não me engano, esse foi o teor da emenda acatada pelo senador Carlos Viana, a emenda do senador Fernando Bezerra, é isso, senador? Exatamente, uma emenda que aperfeiçoa muito, porque dá mais celeridade, dá mais rapidez a esses procedimentos, uma lembrança muito boa do senador Bezerra, acatada em boa hora pelo relator, senador Viana. Senador, em quais casos fica mantida a perda da nacionalidade brasileira? Porque esse caso é muito específico, mas há casos que realmente não tem como reverter, é isso? Na verdade, se a pessoa comete crime contra a segurança nacional, uma fraude no processo de nacionalização, então, nesses casos, a Constituição mantém essa pena. Se a pessoa comete um ato criminoso em relação à nacionalidade, ela continua perdendo como está hoje na Constituição. Como alertou bem o relator, o senador Viana, durante o processo de votação no Senado, nós não alteramos em nada essas questões de ordem penal, questão de cumprimento de pena, de extradição, de perda da nacionalidade em caso de fraude, em caso de crimes contra o interesse nacional, a segurança nacional, foram mantidos. Então, na realidade, o propósito fulcral da modificação foi proteger o cidadão brasileiro, o cidadão probo, trabalhador, que quer trabalhar fora, seguir sua carreira e sua vida profissional fora, e para isso tem que adquirir a nacionalidade estrangeira. Claro que aquele que comete os atos ilícitos previstos na Constituição continuará com as mesmas penalidades. Senador, a PEC é de 2018, mas em 2019 aconteceu um caso, né, que ficou muito famoso, o caso daquela brasileira naturalizada, se tornou norte-americana, Cláudia Sobral, que ficou muito conhecido, e isso também trouxe um pouco desse assunto à tona, né? De certa forma, isso pode ter contribuído também para que essa PEC tenha sido motivado logo a aprovação desse texto, apesar de já ter tanto tempo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse caso também, explicasse para as pessoas entenderem. Não há dúvida, o caso concreto ele acaba levando a uma situação sempre de uma certa comoção, porque nós todos consideramos como brasileiros muito injusto uma pessoa que é brasileira, que é uma pessoa, um cidadão brasileiro que ainda que trabalha fora, com família, e que adquire, por seu esforço próprio, a cidadania estrangeira e do nada fica sabendo que perdeu a nacionalidade brasileira. Ele não perdeu porque cometeu qualquer ato irregular, qualquer ato ilícito, qualquer crime, não. Perdeu em razão do seu mérito, que conseguiu, o que é difícil, a cidadania norte-americana, que é um país amigo. Foi lá, trabalhou, representou bem o Brasil, atingiu seus objetivos e, por isso, ela é penalizada no Brasil. Claro que isso não tem o menor cabimento. Evidentemente, um caso concreto sempre ilustra, e como esse temos outros, um caso que ilustra, que, vamos dizer assim, concretiza esse receio e demonstra a todos essa necessidade. Tanto que o Senado aprovou à unanimidade, em 2 turnos, o texto. Então, significa um apoiamento político muito forte a essa necessidade. E eu acho que o momento que a Câmara for avaliar também será lá apoiado. Espero que seja com brevidade,
porque é evidente que esse período de pandemia acaba dificultando um pouco o andamento dos projetos, em razão do afastamento e do não funcionamento pleno das comissões. Mas tenho muita convicção que em breve a Câmara também se debruçará sobre esse assunto e nós vamos pôr uma pedra definitiva sobre esse risco que ainda hoje incide sobre os brasileiros que trabalham, se dedicam, defendem as cores nacionais, mas que por motivos profissionais também desejam a nacionalidade dos países onde labutam. Senador, só para a gente finalizar, o senhor citou agora que vai para a Câmara, o quórum é qualificado, o senhor pretende conversar e acha que vai ser tranquila essa proposta, a aprovação dessa proposta na Câmara? Quais seriam os próximos passos para que essa emenda seja logo promulgada? Estimada Carla, eu acho que não haverá nenhuma resistência sob o ponto de vista do conteúdo dessa proposta de emenda constitucional. Eu não vejo nenhuma voz que possa levantar contra essa proposta que aperfeiçoa o texto constitucional. A dificuldade que pode haver é achar um espaço na pauta da Câmara para a sua inserção. Então, é claro que nós vamos levar esse pleito aos líderes partidários, especialmente ao líder do meu partido, que é o PSD, na Câmara, e levar o presidente Arthur Lira a essa necessidade. Ele, que é um homem muito preparado e com muita sensibilidade, tenho certeza que vai perceber de uma matéria que é prática, que eu acho, pelo menos, como foi no Senado, é praticamente uma unanimidade, e nós teremos em breve a aprovação dessa proposta de emenda constitucional também na Câmara dos Deputados. Tá certo, senador. Quero agradecer muito a sua participação aqui conosco. Eu que agradeço, Carla, uma oportunidade, meus cumprimentos ao programa Argumento, sempre trazendo assuntos relevantes do Senado e de interesse nacional, como é o caso dessa proposta de emenda constitucional e outros tantos. Parabéns pelo seu trabalho e agradeço a todos que nos acompanham aqui na TV Senado por todo o Brasil. Nós que agradecemos, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Esse programa já está disponível no nosso site, senado.leg.br/TV, e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo argumento.